o Ângelo, pelo menos até o meio deste ano, permanece no Santos Futebol Clube. O jogador, nesta sexta-feira, comunicou ao Flamengo que recusou a proposta da equipe carioca e que permanece no Peixe. Então vamos repercutir essa informação que está agitando as redes sociais, tanto santistas e flamenguistas, né, falando sobre essa situação envolvendo o atacante Ângelo, e peço também a participação de vocês aqui nos comentários, deixando a sua opinião sobre o assunto. Também vou deixar a minha opinião. Mas antes disso, quero falar da OneFootball, porque lá na OneFootball, além de você receber todas as notícias do Santos, de outros clubes da Europa, você também tem acesso aos jogos ao vivo e de forma gratuita da Bundesliga. E para isso é muito fácil, basta você baixar o aplicativo através do link que está na descrição ou pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela, só você aproximar o seu celular, tá certo? E para você receber notícias do Santos, você vai baixar o aplicativo e selecionar que você torce para o Peixe. Por exemplo, quem tem o aplicativo da OneFootball recebeu essa matéria que fala o seguinte: chegou ao fim a novela do Ângelo. O atacante decidiu recusar a proposta do Flamengo e com isso permanecerá no Santos. Em nota, o garoto agradeceu ao rubro-negro, mas afirmou que tem um projeto a cumprir no Peixe e precisa honrar a sua palavra. A proposta do clube carioca girava em torno de 12 milhões de euros, cerca de 66 milhões de reais, e até animou a direção santista. O jogador, entretanto, não quer deixar a Vila Belmiro no momento. A novela começou ainda no começo de fevereiro, quando o Flamengo consultou o alvinegro praiano para saber a situação do menino da Vila. Na época, no entanto, as conversas não avançaram e acabaram esfriando um pouco. Com a precoce eliminação dos santistas no Campeonato Paulista, as negociações foram retomadas, mas chegaram ao fim nesta tarde. Ou seja, uma proposta do Flamengo, né, além da questão do dinheiro, o Santos ficaria com cerca de 20% em uma venda futura, e o Santos aceitou. Pelo presidente Andrés Rueda, pelo comitê de gestão do Santos, né? Vocês sabem que as decisões de saídas, renovações passam pelo comitê de gestão, eles aceitaram, principalmente com esse argumento de que vendendo o Ângelo, Santos teria recursos financeiros para se reforçar para as demais competições, né? Copa do Brasil, Sul-Americana e principalmente Campeonato Brasileiro. Mas aí precisava da decisão do Ângelo. O Ângelo entendeu, juntamente com seus pais, com seu staff, que não era o momento de deixar o Santos, onde ele é titular. O Ângelo só não estava como titular nos últimos jogos por conta de um edema na coxa, mas ele é o titular do time do Santos, né? Voltou aos gramados nesse jogo contra o Iguatu e acabou dando uma assistência, né? Saiu do banco de reservas. E no Flamengo, por exemplo, é um time grande, é um time que está brigando por títulos sempre, né? Mas é um time que a concorrência é maior. Então, talvez, do entendimento do Ângelo, ir nesse momento para o Flamengo poderia, de uma certa forma, ofuscá-lo, apagá-lo, porque teriam outros jogadores na frente dele e ele não se destacaria tanto. Então, ele pretende ficar no Santos para voltar o bom futebol e, quem sabe, receber uma nova proposta de algum clube da Europa. Só para a gente fazer uma ordem cronológica, né, o Newcastle fez uma proposta de 20 milhões de euros pelo Ângelo no meio do ano passado, o Santos recusou. Em janeiro desse ano, o Milan sinalizou 15 milhões de euros, perguntou para o Santos, olha, 15 milhões de euros, a gente pode começar uma conversa? O Santos falou que era um valor muito baixo. O Milan nem formalizou isso. Aí passou um tempo, o Nottingham Forest ofereceu 5 milhões e meio de reais pelo empréstimo de 6 meses do Ângelo, com obrigação de compra caso eles permanecessem na primeira divisão, e aí seria um valor de 18 milhões de euros. Só que o que aconteceu? O Nottingham Forest não pagaria à vista. Seriam, acho que, 3 parcelas anuais. E aí o Santos não gostou, porque entende que se é para vender o Ângelo, é para receber o valor à vista, né, para conseguir ir ao mercado em busca de novas contratações. Então, o Flamengo, vendo, né, principalmente esse movimento de outros clubes no Ângelo, falou, quem sabe, né?
Quem sabe a gente consegue contratar o Ângelo. Porque pra mim, não sei se tem algum flamenguista me assistindo, mas se tiver, por favor, deixe a sua opinião também. Olhando de fora, né, não conheço os bastidores, o dia a dia do Flamengo, me parece uma oportunidade de negócio igual o Santos teve com o Zanocelo. O Santos contratou o Zanocelo da Ferroviária pensando num lucro futuro. Acredito que o Flamengo teve esse mesmo movimento, esse pensamento. Vamos contratar o Ângelo, a gente paga 12 milhões de euros e a gente pode vender por 24, por 36, por 48, sei lá, né, qual o valor que poderia vender o Ângelo. Então acho que foi muito mais essa questão, né, de querer contratar o Ângelo, pensando numa venda futura, sabendo que o Flamengo tem um time que pode potencializar qualquer jogador e ganhar em cima disso. A gente sabe que isso é muito comum no futebol. Vários clubes também fazem isso, né? Vem aqui no Brasil, contrata promessas e depois revende por 5 vezes mais, né, do valor que eles compraram. Pode ser, né? Sinceramente, não vejo o Flamengo hoje contratando o Ângelo para que ele resolva na Libertadores, para que ele resolva no Campeonato Brasileiro. Pode ser que acontecesse? Sim, mas eu acho que é muito mais essa visão empreendedora, vamos colocar assim, né? E acabou que não deu certo. E comemoro, porque para mim é lamentável a diretoria do Santos, sabendo do potencial no mercado que o Ângelo possui, e ceder dessa forma, facilitar essa forma, esse valor, 12 milhões de euros, né? Ah, vai ficar com 20% uma venda futura, mas ainda é pouco. O Santos poderia lucrar muito mais se potencializasse o seu elenco, se reforçasse o seu elenco para dar destaque cada vez maior ao Marcos Leonardo, ao Ângelo, por exemplo, e aí caso esses jogadores sejam vendidos por um valor que possa de fato ajudar o Santos. Porque eu não vou cair nessa história de que agora o Santos não vai se reforçar porque não vendeu o Ângelo. O Santos ia receber do Flamengo agora 33 milhões. Os outros 33 seriam pagos só em dezembro. Então eu não quero que o Santos utilize essa narrativa, caso não se reforce, de que a gente não vendeu o Ângelo. Pensasse isso quando recusou a proposta do clube japonês lá do Carille pelo Lucas Braga, 20 milhões. O Santos não quis vender. O Lucas Braga hoje não é titular do time do Santos. Perdeu espaço para o Mendonça, perdeu espaço para o Lucas Barbosa, para o próprio Ângelo. O Lucas Braga não é titular. E o Santos não vendeu. Será que vamos ter outras oportunidades de vender o Lucas Braga por esse valor ou um valor parecido? Zanocelo também teve proposta, o Santos não quis vender. E agora o Zanocelo pediu afastamento, né? Então, assim, não vou cair nesse discurso caso alguém que representa o Santos utilize. Outra coisa, a questão do Ângelo. Mostra um amadurecimento e uma personalidade muito forte. É um menino que tem 18 anos, que recentemente teve ali um desentendimento com o torcedor, acabou virando uma bola de neve, né? Os torcedores pegando no pé do Ângelo. Não faz uma boa temporada, o Ângelo não faz uma boa temporada, mas mesmo assim entendeu que pode recuperar o seu bom futebol no clube do coração dele, no clube que o revelou, e aí sim ser vendido para a Europa. Tem uma matéria que a gente até chegou a repercutir esses últimos dias, do Ângelo, que é do ano passado, que ele fala isso, né? Que ele gostaria de ganhar títulos, né? De ser importante dentro de campo para o Santos e também financeiramente, que quando ele sair, ele quer ajudar o Santos de alguma forma. Então, é um jogador que tem 18 anos, mas parece ser muito bem assessorado, né? Tem também essa questão da personalidade, é santista, e eu não tô falando isso porque ele recusou a proposta do Flamengo. Falo por relatos, né, de alguns amigos que trabalham no Santos, que falam que é um jogador que é sempre muito solícito em relação às ações que o Santos faz, com o Santos TV, alguns projetos sociais, né, que o Santos acaba recebendo no CT, na Vila Belmiro, enfim, o Ângelo sempre muito solícito. É um jogador que sempre busca conhecer a história do Santos, entender quais são os títulos, os ídolos, enfim. Então é um jogador que demonstra esse interesse, sentiu bastante, né, quando o Santos acabou perdendo a final da Libertadores para o Palmeiras. Então é aquilo que a gente fala, é um torcedor em campo. Eu sempre falo aqui, sempre cobro o jogador que tanto faz, né? Se tá ganhando, se tá perdendo, o jogador dane-se. E ele poderia ir pro Flamengo ganhar mais. E ficou no Santos. Porque eu tenho certeza que se ele tivesse dito sim pro Flamengo,
ia ter muita gente chamando o menino de mercenário. Tenho certeza absoluta. Certeza. E recentemente, né, vários jogadores acabam pulando o muro, vão para rivais, vão para outros clubes. E quando a gente, né, quer uma contribuição, uma gratidão, um gesto de gratidão, o jogador vira as costas. O Ângelo, pelo menos nesse momento, em relação ao Flamengo, demonstra a gratidão, demonstra foco na carreira também. Então, boa sorte ao Ângelo, que ele encontre o bom futebol, né? Repito, gosto bastante do Ângelo, mas eu também não posso falar que o Ângelo tá fazendo uma baita de uma temporada. Não, tá abaixo, tá abaixo. Precisa melhorar na questão da finalização. É um jogador que vem sendo até mesmo mais importante em termos de assistências, né, do que gols, do que finalização, enfim. Precisa melhorar isso, mas espero que recupere esse bom futebol e que a torcida dê esse voto de confiança. Ficou no Santos, vamos apoiar. Ser do contra, criticar por criticar para bater no peito e falar eu tenho razão, só prejudica o Santos. Então, vamos dar esse voto de confiança para o Ângelo, que ficou no Santos, recusou a proposta do Flamengo. E como eu disse, quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários, tá certo? E não esquece de baixar o aplicativo da OneFootball QR Code, agora acertei, ó. Tá aqui, só aproximar o seu celular para você baixar. Grande abraço para vocês e até um próximo vídeo.